Crédito viciado. A Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro no Banco do Brasil, em 8 estados e aqui no Distrito Federal. De volta à prisão, o ex-presidente Temer vai se entregar ainda hoje e chama a decisão do TRF de desagradável surpresa. Derrota do governo, mesmo com todos os esforços de Sérgio Moro, o Congresso tira a COAF do Ministério da Justiça. E a gente explica o que isso significa. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre intolerância. Nos últimos 3 anos, foram pelo menos 40 casos de discriminação religiosa aqui no DF. O mais recente na última semana. Um terreno de candomblé no Sol Nascente foi invadido por 8 homens armados com foices e facões. O pai de santo da casa e as pessoas que estavam na hora viveram momentos de pânico. Eram 7h30 da manhã do dia 1º de maio, quando o pai de santo, William, foi surpreendido pelos invasores que cortaram a cerca e entraram no terreiro. Armados com facas, eles fizeram várias ameaças. Um deles deixou bem claro que se a gente não saísse com o pé da gente, sairia com o pé dos outros, que aqui não era lugar de macumba, que aqui era lugar destinado à reforma agrária. Humilhado e com medo, né? Muito medo. Né? Porque tinha muita criança, né? Eu tenho 7 filhos. E aí nós ficou todo preocupado com as crianças tudo chorando. Eu sou cardíaca, né? Eu me senti que eu ia dar um treco de novo e caí durinho aqui. O sentimento é de revolta. Frequentadores do local e pessoas que moram no terreiro cobram mais segurança para que possam praticar livremente a fé. Eles são bombardeados há muito tempo. Isso é uma coisa absurda. Isso não pode acontecer. A gente se sente a pior das criaturas. A gente se sente humilhado, se sente desnosprezado. A gente se sente um lixo perante a sociedade. Nossa religião tem que ter respeito. Nós merecemos respeito. De acordo com a Polícia Civil, a área onde fica o terreiro em Ceilândia é alvo de uma disputa judicial. Como houve injúria, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes por discriminação racial, religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, a DECRIM. Os suspeitos foram presos em flagrante, mas acabaram liberados após assinarem um termo circunstanciado. A pessoa que praticou, que cometeu essa injúria, pode responder à injúria qualificada, que é o artigo 140, parágrafo 3º, e cuja pena pode ser de 1 a 3 anos de reclusão. A delegada da DECRIM faz um alerta sobre o respeito às religiões. As pessoas têm que realmente estarem atentas, né, que elas têm hoje uma delegacia que cuida disso, né, que apura crimes dessa natureza, embora todas as delegacias do DF também estão aptas para o registro da ocorrência policial. E então é necessária a conscientização mesmo, né, que não é tolerar alguém, é respeitar, e todos temos o direito de professar nossa fé, independente de qual forma seja. Assunto que preocupa, a gente vai conversar com Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Como prevenir e combater esse tipo de crime, Cláudio? Olha, não por acaso, né, intolerância rima com ignorância, mas isso também é crime. Mas a gente vive num país assim em que crimes como esse são tolerados, curiosamente, pelas autoridades. Os sujeitos foram presos, mas só tiveram que assinar um papel, o que eles chamam de termo circunstanciado. Sabe o que é isso? É o compromisso que o bandido tem, que o criminoso tem, de comparecer em juízo se eventualmente for intimado pela autoridade judicial, como se qualquer cidadão pudesse ignorar uma intimação judicial. Isso, na verdade, é a hipocrisia estabelecida, não é, num país em que a impunidade apenas se sofistica. Quem faz uma coisa como essa devia ser mantido preso por um bom período, né, até aprender a respeitar as pessoas. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência continua a fase de debates. Hoje é a vez de ouvir especialistas. Ontem, o ministro Paulo Guedes, da Economia, criticou privilégios como as altas aposentadorias pagas ao próprio Poder Legislativo.
Desta vez, os aliados chegaram cedo para as inscrições. A orientação do Planalto era não deixar o ministro Paulo Guedes respondendo por horas somente as perguntas da oposição. Assim como na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 40 anos atrás, nós tínhamos 14 contribuintes por idoso. Hoje nós temos 7 contribuintes por idoso. E quando os filhos e netos dos presentes aqui pensarem em se aposentar, de acordo com a demografia, serão 2,3 jovens para cada idoso. Então o sistema já está condenado à quebra. Guedes defendeu que somente a reforma permitirá que o pagamento das aposentadorias seja mantido e voltou a criticar privilégios. Essa ilustre plateia do Legislativo, por exemplo, onde a aposentadoria média é R$ 28 mil, enquanto a aposentadoria média do INSS, do trabalhador brasileiro, desamparado, é R$ 1,4 mil. É 20 vezes. E isso não é razoável. Não é razoável que quem legisla em benefício próprio uma aposentadoria 20 vezes maior do que a do trabalhador comum. Então, isso é uma ocasião extraordinária para o Congresso, que é um Congresso importante, que tem um protagonismo, que tem que assumir a responsabilidade à frente pelas reformas, se encaminhar em direção a um sistema mais igualitário. Depois foi a vez do secretário especial de Previdência defender a proposta. Disse que apenas 13 países no mundo não têm idade mínima para se aposentar. E na América Latina, apenas Equador e Brasil não adotam a regra no papel. Depois das exposições do ministro e do secretário especial da Previdência, começou a parte mais aguardada da audiência pública: as perguntas dos deputados da comissão. Ficou acertado que as questões seriam apresentadas em bloco. A cada rodada, 6 deputados, 3 contrários e 3 favoráveis à reforma, fariam as perguntas de forma alternada para evitar desgastes. Enquanto os governistas assopravam, a oposição mordia. A líder da minoria duvidou dos números apresentados pela equipe econômica e reclamou da falta de emprego. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. O clima de cordialidade foi então interrompido. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. Deputado, calma, deputado. Cláudio Humberto, qual é o balanço que dá para fazer aí dessa primeira sessão da comissão especial? Acho que o balanço é positivo, apesar do comportamento da bancada tchutchuca, né, que acabou tentando levar isso para um outro lado. O ministro reagiu mal, ele chegou a classificar isso como sendo um comportamento padrão da casa, não é verdade? Pode ser o comportamento padrão de alguns parlamentares, aqueles que mais se opõem. Incomodou muito também a desonestidade intelectual de vários deputados. A gente viu aí uma deputada que serviu ao governo que esteve, como lembrou o ministro, no poder por 16 anos, reclamar dos índices de desemprego como se fossem uma criação de um governo que só tem apenas 4 meses de existência, né? Esse tipo de desonestidade intelectual ficou flagrante para muita gente que assistiu ao debate, mas no fim das contas foi tudo muito esclarecedor. Números acachapantes, números que só reforçam a necessidade, que tem um apoio, inclusive, apurado em pesquisa da maioria dos brasileiros, da reforma da Previdência, e um apoio que também se verifica no âmbito do Congresso Nacional. E o governo anunciou que os 59 projetos serão incluídos no programa de parcerias de investimentos com obras em portos, rodovias, aeroportos e no setor de energia, portanto 59 projetos. A medida é mais uma tentativa de alavancar a economia do país. E tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Quais são os principais temas aí, Renata? Boa tarde.
Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, são tentativas do governo, né, de tentar melhorar o caixa, de tentar melhorar a economia. Então, são vários projetos, como você bem disse aí, e isso é muito parecido com aquilo que a gente chama de PPP, parceria público-privada, que é o quê? O governo concede temporariamente um espaço público para a iniciativa privada, seja uma rodovia, seja um aeroporto, a iniciativa privada faz ali as benfeitorias e claro que tem um retorno. O que é muito conhecido da gente, por exemplo, nessas rodovias é você ter que pagar pedágio, né, para você ter uma estrada melhor, sem buracos. Então são essas parcerias aí que o governo anunciou. Ao todo são 22 aeroportos que serão concedidos nessa parceria para a iniciativa privada, mais de 14 mil quilômetros de rodovias e o governo espera com isso arrecadar ao longo de 20, 30 anos algo em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Então é isso que a gente está falando, né? Tentar melhorar a economia do país, ainda que seja a médio e longo prazo. Também espera-se com isso a criação de empregos, algo em torno de 150 mil novos empregos. O governo inclusive criou uma secretaria para desburocratizar esse processo, para tentar agilizar esse processo que muitas vezes a gente sabe que passa por licitações, por um processo mesmo burocrático. O governo também anunciou, Rodrigo, a privatização de estatais e a venda das participações que a União tem em empresas como, por exemplo, a Infraero. Então, a gente está aí acompanhando também esse processo. Mudando um pouco de assunto, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele pediu para que técnicos ali do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, analise aquele decreto do presidente Bolsonaro que flexibiliza ou amplia o porte de armas para algumas categorias. Nós, inclusive, já falávamos aqui sobre isso. Então, o presidente da Câmara pediu para que esse grupo de técnicos analise, primeiramente, a constitucionalidade desse decreto, para, em seguida, segundo ele, aí sim o Congresso Nacional vai analisar o teor, né? Vai analisar especificamente o que diz, enfim, os deputados e senadores também vão analisar. Então, a gente lembra aqui que ele ampliou a possibilidade do porte de armas, ou seja, de pessoas andarem com a arma para várias categorias, incluindo aí jornalistas, conselheiros tutelares, caminhoneiros, advogados, políticos, o que gerou realmente uma repercussão grande e, como eu te disse, a gente já falou sobre isso aqui. E no Congresso Nacional há também quem levante a seguinte bandeira, que o presidente Bolsonaro teria ultrapassado o poder dele de fazer essas alterações, que essas alterações, se é que fossem para ser feitas, deveriam ser feitas pelo Legislativo, ou seja, pelos deputados e senadores e não por um decreto presidencial. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho, acompanhando todos os detalhes. E olha, a seguir, o presidente Michel Temer volta para a prisão ainda hoje. A expectativa é que ele se entregue a qualquer momento e o Band Cidade volta daqui a pouco.